A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. Olá, queridos. Mais uma vez é uma alegria estarmos juntos aqui neste dia, tomando um cafezinho, meditando na palavra de Deus, vendo o que Deus tem para nos dizer, a sua edificação, a sua exortação, a sua vivificação através da sua palavra para cada um de nós. Este é o programa Café e Fé, um programa da Primeira Igreja Batista em Londrina. Para nós é uma alegria e nós queremos desde já agradecer a você o privilégio da audiência e convidá-lo a participar conosco neste programa, sugerindo temas, dando seu testemunho através da página do Facebook. Você pode também entrar no site da Primeira Igreja Batista em Londrina, piblondrina.com.br, e ter acesso a inúmeros títulos, textos, os programas, o Café e Fé, o Desconstruindo a Religião, o Cristo em Mim. E você pode utilizar todo esse material para estudar, para a sua edificação, e também você pode usar isso aí como instrumento de evangelização para as pessoas que você conhece, gosta. Pega lá o link, posta lá na sua rede social, outras pessoas terão acesso e Deus vai fazendo o que quer fazer através da sua palavra. No programa passado nós falamos um pouco da cruz e a aceitação de Deus em relação a nós. Hoje nós gostaríamos de continuar com a temática da cruz, mas falando também da compaixão. Para que você entenda bem o que nós queremos tratar aqui, a gente vai para uma breve narração e em seguida a gente já volta. Fique com a gente. Jesus crucificado, segundo o Evangelho de João, teve à sua frente 3 Marias, a sua mãe, a sua tia e Maria Madalena. A sua mãe, Jesus disse: "Mulher, eis aqui o teu filho", referindo-se ao discípulo João. E ao discípulo disse: "Eis aqui a tua mãe", referindo-se a Maria. Este comportamento de Jesus é espantoso. Em meio a tanto sofrimento próprio e vergonha, ele ainda compadeceu-se de sua mãe e na dor dele sofreu a dor da mãe. A compaixão que Cristo demonstrou na cruz é fenomenal. O que ela tem a nos dizer hoje? Passe um cafezinho e junte-se a nós. Como nós pudemos ouvir aí na narração, o foco da nossa fala aqui é a compaixão. E a compaixão é esta ação de se colocar no lugar do outro, de sofrer com, de ver o movimento, o evento, a circunstância, a situação a partir do outro. E nós vivemos num mundo que clama pela estrutura hedonista, pelo prazer, pela ausência de sofrimento a qualquer custo. Como isso pode ter algum impacto na nossa vida? Como que eu posso me compadecer de alguém, sendo que o tempo inteiro eu estou sendo ministrado pela estrutura que diz que cada um com seus problemas? Você tem os seus problemas, você cuide dele, eu tenho os meus, vou cuidar dos meus. Mas nós vemos Jesus, que deixou a sua glória, que deixou a sua condição para resolver os nossos problemas, para se envolver com os nossos problemas, para sofrer conosco, para compadecer-se de nós e com todos nós. E é sobre isso que nós queremos falar. Bom dia, Glênio. Bom dia, Alexandre. Você está bem? Compaixão é um troço sério, né? É. Compaixão é você sentir o pathos, a dor, a aflição, o sofrimento do outro. É você se solidarizar com o outro. A cruz é exatamente
a expressão da compaixão. Não é só a paixão de Cristo, nós até celebramos a sexta-feira da paixão. Mas na verdade aquela sexta-feira é a sexta-feira da compaixão. Ele se compadece da sua criatura rebelde e contumaz, e se distancia dele, e ele vem furioso de amor, repleto de graça, em busca de um rebelde que foge de Deus. E ele assume a nossa dor. Deus se interessa pelo homem, porque Deus se importa com o homem. E ele se interessa tanto que assume a dor do outro. Isso é o sentido da palavra compaixão. Nós vivemos, como você falou, numa cultura de que cada um por si. Mas nem Deus é por todos. Como diz o cantor, Deus contra todos. Né? Nós vivemos nessa cultura do individualismo, de vivermos para nós. E o melhor exercício não é levantar barras de halterofilismo, é suportar o peso das pessoas, é abaixar para ajudá-las a se levantar. Porque nós temos muitas pessoas caindo na vida, e caindo pelo peso existencial de não serem amados, de não experimentarem o perdão. Eles estão tropeçando nas pernas e caindo por aí. E a compaixão de Deus na cruz e a nossa compaixão ao anunciar o Evangelho de Jesus Cristo tem como finalidade remover o peso que está sobre os ombros das pessoas. Quando Jesus disse naquela sua fala de admiração, e disse: graças te dou, ó Pai, porque revelaste estas coisas aos pequeninos e ocultastes a essas coisas aos entendidos. E ele então faz um convite: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, com um peso muito grande. Isso é um ato de compaixão. A compaixão de que Deus iria assumir toda nosso problema. E nós precisamos ganhar essa dimensão da cruz. Eu olho para a cruz, eu olho para Cristo crucificado e vejo este amor entranhado da graça de Deus levando o meu pecado, levando a minha rebeldia, Ele assumindo a minha culpa, Ele morrendo a minha morte e libertando-me da tirania, da culpa, da vergonha, do medo, para que eu pudesse e para que eu possa viver com a leveza da aceitação incondicional. Na vez passada nós falamos sobre a cruz e a aceitação. E agora nós estamos falando da cruz e a compaixão. Por causa da compaixão eu fui aceito. Eu fui recebido, porque Deus resolve assumir a minha história, a minha biografia, os meus traumas, os meus pesos, as minhas... meu sofrimento, a minha rebeldia, o meu pecado. Ele assume isso tudo. Isto se faz só por compaixão, sem numa espera de troca, sem nenhuma negociata, toma lá da cá. Porque esse pensamento moderno, não sei se você concorda comigo, mas esse pensamento moderno faz de Deus, ou da ação de Deus, uma ação
que deveria ser efetiva do ponto de vista que evitasse o sofrimento. As pessoas querem uma relação com Deus para não sofrer. Não querem um Deus que se compadeça delas, ou com elas, ou que sofra com elas, e que lhes dê esperança mesmo em meio ao sofrimento. Porque hoje, quando a gente olha para a religião que está aí sendo proclamada aos quatro ventos em nome de Jesus, é esta religião onde, se você vier para Jesus, você estará impermeabilizado do sofrimento. Ou seja, a sua vida vai dar tudo certo, as coisas vão dar para você, a sua empresa vai prosperar, você não vai adoecer. Entenda, vem para Jesus que a sua vida vai... Isso é negar que você saiu do Éden, né? Isso é negar que o paraíso não existe mais. Porque quando nós estávamos no Éden, não havia morte, não havia sofrimento, não havia mosquito do dengue, não havia espinhos, não havia cardos, não havia veneno, não tinha nada disso. Era paraíso. Mas no momento em que entrou o pecado no mundo, nós fomos expulsos do paraíso e entramos num mundo, como você usou, de espinhos, de cardos, de serpentes, de no mundo onde contradições, de a dor, ferrugem corrói, a morte, né? A ferrugem corrói, apareceu a morte, apareceu o sofrimento. Neste mundo, nós também não temos vacina anti-sofrimento. Eu já falei em outras vezes aqui, nós temos antídoto contra o veneno. Não vacina que nos proteja. Nós não vivemos numa redoma de vidro, protegidos contra as tribulações deste mundo. Nós temos um Deus bem presente nas tribulações. Isso. Essa ideia paranoica de que nós não vamos sofrer neste mundo, isto transcende a mensagem do Evangelho. Isso aí é uma idealização soberba do egoísmo humano. Mas isso é uma proposta das lojinhas, né? Assim, as lojas religiosas, elas propõem você ser protegido. Você agora tem... você estava ferrado economicamente, agora você está numa Ferrari, e aí você de ferrado a Ferrari. Ferrari. E aí você é o tal... E aí a Bíblia pergunta assim, para aquele cara que deu certo em tudo, os paióis dele cheios, aquilo estava saindo pelo gargalo. Ele dizendo, folga minha alma. Minha alma, você tem abundância, come, bebe, dias. Folga. E a Bíblia faz uma pergunta, Jesus usa um termo de louco, estúpido, idiota. O que tens ajuntado para quem será? Essa noite vão te pedir a tua alma, e aí? O que tens preparado? O que é isso? O que é isso que você está fazendo? Então, se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que vale? Eu já tive uma pessoa bastante rica, muita coisa, e ele queria dar uma soma de dinheiro para poder comprar um terreno no céu lá. Ele queria fazer um negócio assim, ó, eu já ganhei muito. Eu digo, você está querendo apaziguar a sua culpa por esse dinheiro? Faz isso não, rapaz. E Deus não te aceita pelo que você faz, nem pelo que mas pelo que Cristo fez. E o seu dinheiro não vale nada. A riqueza humana não vale nada no reino de Deus. Lógico que você pode ser útil, você pode ser, se a motivação estiver correta. Se a motivação estiver errada, vai ser um prejuízo para a sua vida. Então você precisa conhecer o Deus que se compadece de você. Foi um dia muito interessante ali em São Paulo com aquele cidadão. Ele fez uma reflexão bastante séria a respeito do que vale a pena. Então eu acredito, Alexandre, que a cruz e a compaixão
é maravilhosa. Depois até a gente pode verificar alguma coisa na palavra de Deus. Eu vou pedir licença aqui para o nosso diretor ali, porque eu acho que eu não vou dar um break não, eu vou continuar aqui, pode ser, diretor? E eu vou dizer o seguinte, porque nós estamos vendo o seguinte, Deus se compadece de nós, na primeira. Agora, a questão de que Deus não é a ausência de sofrimento, né? A nossa relação com Deus não tem como vistas a ideia de não sofrer. E agora é o seguinte, e essa minha relação com o outro? Porque hoje os relacionamentos são cada dia mais superficiais, porque um relacionamento de fato me cria riscos, porque às vezes eu vou precisar te ajudar a resolver alguma coisa, você também vai se comprometer comigo do ponto de vista relacional. Então as pessoas evitam esse relacionamento mais profundo porque também não querem sentir esta compaixão, não querem ter problemas, não querem saber do problema do outro. Eu não quero saber o que você está sofrendo, eu quero saber o que você tem aí para me fornecer. Porque isso é cruel, né? A palavra de Deus vai dizer sobre essa realidade de compaixão que vem da parte de Deus em relação a nós, que não tem como objetivo nos livrar dos sofrimentos, mas também a palavra de Deus nos ensina a olhar para o outro com essa mesma compaixão, ou não? O cristão deve demonstrar para com o outro a mesma compaixão que ele recebeu de Deus em Cristo Jesus. Se Deus exerceu compaixão para com ele, de livrá-lo, ele também tem que ser compassivo para com aquele que sofre. Evidentemente que você não pode compadecer-se de toda a humanidade como Deus se compadeceu da humanidade. Eu não sou Deus, né? Eu não sou Deus. Mas como humano e dentro daquilo que cruza a minha... Do cenário que Deus põe para mim, prepara. Na minha estrada, eu estou descendo de Jerusalém para Jericó e encontro o samaritano caído lá no meio do caminho. E eu não desço da minha motocicleta para poder ajudar aquele que está caído. Evidentemente, isso mostra esse individualismo. Por outro lado, existem riscos neste mundo. Nós temos que... E por isso eu preciso da orientação divina. Do relacionamento com Deus. Eu tenho um amigo que vinha andando na estrada e viu um cara com o carro com os pneus furados e ele desceu para ajudar o camarada e na verdade o cara pegou os pneus, botou no carro dele, 2 pneus furados, e entrou no carro dele e deixou ele lá e fugiu com o carro. Quer dizer, também tem esse risco, né? Não pode entrar num campo de uma loucura que nós estamos vivendo. Mas Deus vai trazer pessoas ao nosso encontro, pessoas que vêm buscar... Com necessidades genuínas. E nós precisamos nos envolver com essas pessoas, compadecendo-nos assim como Deus se compadeceu de nós. E essa compaixão eu peço orientação ao Senhor. Da vida de Cristo. Eu já fui passado para trás muitas vezes, mas eu prefiro ser passado para trás pelos desonestos a ser omisso para com aqueles que realmente precisam. E agora eu tenho pedido a Deus, Senhor, me dá sabedoria para que a gente possa viver com mais lucidez. E voltando à compaixão de Deus, eu queria dar uma lida aqui num texto bíblico para aquela irmã que diz que a gente aqui não lê Bíblia porque não tem um livro aqui. Está aqui, irmã, está aqui dentro. Eu tenho aqui um iPad, um tablet, que hoje é parecido com aquelas tábuas da lei de Moisés, um tablet. É durinho igual, né? E aqui nós temos a palavra de Deus, né?
E Isaías, o profeta visionário que viu a cruz, que viu o sacrifício de Cristo, messiânico, 700 anos antes dele, ele estava dizendo que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Aí ele usa a expressão homem de dores, mas não eram dores dele, era homem de dores e que sabe o que é compadecer-se, ou padecer, aqui tem o sentido mais de compadecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Porque ele estava desfigurado, ele estava feio, o mais feio de todos os seres humanos que já viveu na Terra, porque ele estava se compadecendo de nós. Assumindo a nossa feiura. Assumindo a fealdade do nosso pecado, a feiura do nosso pecado, a feiura da nossa rebeldia. E aí o texto bíblico vai nos dizer assim, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele levou as doenças de nossa alma, ele levou as neuroses, as psicoses, as manias, as esquizofrenias de nosso ser, ele levou sobre si as nossas dores e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós o julgávamos apenas por um que estava lá, um sofredor, mas ele foi traspassado. Aí eu boto aqui no meu, pelas minhas transgressões. Ele foi moído pelas minhas iniquidades. Isso é compadecer-se. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos libertos, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas Jeová, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não reclamou, ele não berrou, ele não gritou, ele não abriu a sua boca. Isso é compaixão. Porque ele não precisava passar por isso. Não precisava passar por isto, mas passou porque eu, o bandido, eu, o egoísta, eu, o rebelde, eu, o orgulhoso, o que você quer me ajudar aqui? Botar o mentiroso, o mentiroso, o falso, o impostor. Eu precisava morrer, eu preciso morrer. E esta morte de Jesus tinha que ser uma morte de compaixão. Eu vou sofrer em seu lugar, eu vou morrer a sua morte, eu vou assumir a sua rebeldia. Então, Alexandre, eu vejo que a cruz, ela tem esta linguagem da compaixão extraordinária do amor de Deus. E eu preciso ter compaixão para com as pessoas e principalmente com a verdade, para não enganar as pessoas. Verdade. Porque eu acho uma safadeza, fora de série, um religioso. Um líder religioso. Que vai para frente e anuncia que você tem que conquistar aquilo que Jesus Cristo já conquistou. E na vez passada nós estávamos... Se fosse possível a nós, ele não precisava ter vindo. Não tem vindo.
Se a nossa salvação é pela justiça da lei, a morte de Cristo Valeu de nada. é inútil, é vã. Compaixão é assunto de grande relevância para nós. Amados, só para terminar o nosso bate-papo aqui, a palavra de Deus vai dizer no capítulo 18 de Mateus que um camarada devia muito. Devia ao ponto de que se você vendesse ele, toda a sua família e tudo que ele tinha, não tinha condições de pagar a dívida. Mas esse credor se compadeceu dele, teve compaixão dele e perdoou a sua dívida. Mas quando ele sai dali, ele encontra alguém que lhe devia uma merreca. E ele então dá de cima daquele para que aquele pudesse lhe pagar. Se você tem consciência do tamanho daquilo que Deus fez por mim e por você em Jesus, pense no seguinte: quem provou esse perdão, quem experimentou esta compaixão de Deus, é convidado pela vida de Jesus a expressar essa compaixão para com os outros. Se alguém lhe ofendeu, se alguém lhe magoou, se alguém lhe deve, se alguém... Não adianta você se assentar na sua justiça própria. Você só vai se amargurar o outro. O que o Senhor lhe convida e lhe chama é a ser alvo da compaixão de Deus, que não exclui o fato de que você passará por sofrimentos, mas com a convicção de que Jesus ressuscitou e que isso é o que nos dá segurança. E que Deus faça de você alguém por meio de quem a compaixão de Deus se expressa para o outro. Para mim foi uma alegria, eu espero que para vocês também. Eu e o Glênio, se Deus permitir, no próximo domingo estaremos aqui juntos com vocês a partir das 8h30. Que Deus abençoe sua família, sua vida e que Deus revele a você o quanto Ele lhe ama e o quanto Jesus foi compassivo com todos nós. Um grande abraço e até o próximo programa. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.